Oi, pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Priscila. Eu sou designer de moda, modelista e costureira, tá? Nesse canal eu não vou passar só costura, né? Eu vou passar também modelagem. A minha parte principal é a modelagem, que é a parte que eu mais gosto. Porém, eu também sou especialista em costura e principalmente em bons acabamentos. Nós vamos hoje fazer aquele desenho, aquela saia que eu mostrei pra vocês com drapeado, que tá aqui, ó. Deixa eu ver se vai focar. Ela tem 3 drapeados na cintura. Ela é transpassada, tá? E a ideia é fazer com zíper nas costas, mas eu posso também fazer com um elástico. Eu vou ensinar a modelagem dela e se der tempo eu também farei a costura, que é uma saia linda e eu quero fazer pra mim. Tem vários outros projetos, inclusive o top do desenho do croquis já está disponível lá, a modelagem, então vocês podem fazer, que dá super certo, foi um top que eu vendi, tá? E é uma inspiração de uma grande marca aí. Então, vocês podem estar fazendo. Qualquer dúvida, vocês vão deixar aí no comentário de vocês, tá? Vou tentar passar o mais fácil possível, da melhor maneira. Vou fazer a modelagem em miniatura, porque eu acho que a miniatura fica mais fácil de visualização, até porque eu não tenho um espaço muito grande aqui no meu ateliê. E é isso, espero que gostem. Beijos, beijos, tchau, tchau e até o nosso próximo encontro. Então, nós vamos começar a modelagem. Eu vou ensinar pra vocês começando a base da saia, que é a partir da base da saia que começa tudo, né? Nós vamos precisar das réguas de modelagem, eu vou colocar as minhas réguas aqui em miniatura. E vamos também precisar de um papel. Eu coloquei esse papel aqui mais escuro, que é para dar uma diferença quando a gente for fazer a parte do drapeado. Para fazer a saia, eu preciso dela no molde espelhado. Então, eu vou pegar o meu papel e vou dobrá-lo ao meio. Deixa eu reservar esse outro pedacinho aqui. Peguei o papel, dobrei ao meio. Tá? Então, esse daqui vai ser o meu meio e eu vou utilizar essa partezinha já como até esquadramento. As medidas que eu vou precisar para fazer a saia vai ser a medida da cintura, eu vou anotar aqui do lado, tá bom? E eu vou pegar uma medida aqui de um tamanho, e aí vocês vão medir aí vocês. Cintura, altura do quadril. Deixa eu pegar aqui com a tesoura, com a caneta, gente. Cintura, altura do quadril. E eu vou precisar também do comprimento desejado. Esse comprimento vocês vão tirar da cintura até o joelho, tá bom? Eu vou explicar o porquê. A cintura aqui, no caso da minha cliente, é 64 centímetros. Eu vou pegar essa medida e vou dividir por 4. O quadril dela... esqueci também. O quadril é 85 centímetros. Eu vou dividir por 4. Então, vou aqui, pego a minha calculadora, 64 dividido por 4, que é igual a 16 centímetros. A gente sempre trabalha com um quarto da medida, tá? Na modelagem. Para quem já modela, a pessoa sabe, porque é um quarto. Para ambos os lados saírem iguais, senão eles saem diferentes. 85 dividido por 4, que dá 21,25. Eu vou colocar 21,5, tá? Não tem problema arredondar, não. O comprimento até o joelho dela é 51 centímetros e a altura do quadril é 20 centímetros. A altura do quadril é aquela parte mais arredondada do nosso corpo, né? Então, é a parte mais volumosa. Aí, você vai, vamos supor que aqui esteja a cintura, que é o bumbum da pessoa. Aí, você vai verificar aonde é a parte mais volumosa. Então, você vai tirar da cintura até essa partezinha com a fita métrica em pé. Aí você vai encontrar a altura do quadril. Depois, se vocês quiserem, tiverem dúvidas sobre tirar medidas, deixa a mensagem aí que eu posso estar ajudando. Agora, vamos começar a nossa base. Essa base, ela vai servir pra frente e pras costas, tá bom? Eu vou começar marcando aqui 51 centímetros. Deixa eu pegar outra régua de escala, que essa régua aqui eu acho que é melhor. Então, eu venho desse pontinho aqui, que é o meu pontinho 0... para baixo e vou marcar 51. Deixa eu ver se vai dar para fazer aqui. Desse pontinho 0 até o 51. Pronto, 51 centímetros.
Agora, do ponto 0 para baixo, eu vou marcar a altura do quadril, que é 20 centímetros. Então, desse ponto, do pontinho A, esse daqui vai ser o meu ponto B, e do ponto A para o ponto C vai ser a altura do quadril. Então, a gente marca o pontinho C, tá bom? Que é daqui para cá 20 centímetros. No caso, vocês vão tirar as medidas de vocês e vão colocar com as medidas de vocês aí. Aí eu venho com o meu esquadro e vou esquadrar 3 linhazinhas sem colocar as medidas ainda, tá bom? Só esquadra. O esquadramento perfeito, gente, ele vai ditar se a sua modelagem vai ficar certinho ou não. Lembrando que se vocês esquadrarem errado, o que que acontece? Acontece que o seu tecido ou fica com aquela costura vindo pra frente, né? Fica ruim, não fica bom, fica com a costura vindo pra frente. Não vai ficar com caimento legal, entendeu? O corte do tecido vai ficar torcido, então isso é muito importante também na costura, você saber o sentido do fio, o esquadramento correto, tá bom? Por isso que é importante muita gente fazer um curso. Tem vários cursinhos aí hoje na internet, cursinhos até bem baratos. Então, aqui vai ser minha cintura. Aqui vai ser o meu quadril. E aqui nós vamos repetir a medida do quadril também. Do pontinho A pra cá, nós vamos marcar 1/4 da minha cintura, que é 16 centímetros. Então, eu venho aqui e marco 1/4 da minha cintura. Do pontinho C pra cá, nós vamos marcar 1/4 do quadril, que é 21 centímetros e meio. Então, eu venho aqui e marco 21,5. Aqui embaixo também, gente, 21 centímetros e meio. 21,5. Vou ligar do ponto C ao ponto B com uma reta, tá? Ó, uma linhazinha reta, ligando esses pontos, ó. Aí, essa partezinha aqui da cintura, eu não vou utilizar a linha reta, porque nós temos um voluminho, né? Então, ele tem que ser assim, levemente inclinada. Para quem tem esse tipo de régua, eu sempre coloco essa setinha do meio na linha do quadril e puxo a linhazinha pro sentido da cintura. Vai ficar dessa maneira, viu? Ó, a posição da régua, ó. Pronto. Tá feito aqui a nossa base, o nosso esqueleto da saia, que serve tanto para frente quanto para as costas. Aí agora, o que nós vamos fazer aqui nesse ponto? Nós vamos colocar uma pence. Por quê? A minha primeira peça, ela tem um drapeado. Então, eu preciso transformar essa pence, esse volume de pence, no drapeado. Eu venho aqui, marco a minha metade da cintura, que no caso seria 8 centímetros, né? 8 centímetros. Aí, eu vou esquadrar uma linhazinha pra baixo. E o tamanho dessa pence, ela vai ter 12 centímetros, tá? 12 centímetros apenas, não mais do que isso, tá? Então, desse pontinho de cima pra baixo, eu vou marcar 12 centímetros. Aí, desse ponto pra cá e desse ponto pra cá, eu vou marcar 1,5 pra cada lado. Um e meio e 1,5. E aí, eu vou fechar fazendo um Vzinho, ó. Fechei a minha pence. Todo tecido plano, ele vai ter sobra de tecido. Então, a pence, ela serve para dar forma e se adequar melhor ao corpo da pessoa, tá bom? Aí, eu vou repor desse ponto pra cá, os 3 centímetros que eu vou fechar aqui na pence. Porque senão a saia não vai caber em mim. E vou retraçar novamente aqui a minha lateral, ó. Pronto. A minha base da saia, frente e costas, está pronta, tá? Eu só vou precisar... Deixa eu ver aqui... Vou precisar desse aparelhinho aqui, que eu vou ter que transferir essa pence pro outro lado. Aí, o que que eu faço? Eu vou passando assim, ó. Que ela tem que marcar lá do outro lado.
E com ela dobrada, eu vou vir com a minha tesourinha e vou cortar toda em volta, ó. Aí ele já passou, já transferiu pra cá, que eu vim com a carretilha. A carretilha é muito importante vocês terem aí, hein, gente? E é baratinha, é uma coisa de R$ 4, R$ 5 no máximo. Se vocês quiserem, para ficar mais fácil a visualização, vocês também podem usar o papel carbono. Então, a minha base da saia tá pronta. Essa base ela vai servir para frente quanto para as costas. E vocês entenderam por que eu faço um quarto? Porque quando eu abro aqui, esse lado e esse lado vão estar idênticos. Agora, se eu fizer pela metade, corro o risco de um lado ficar diferente do outro. Então, por isso que a gente trabalha com um quarto da medida. Então, galerinha, depois que nós verificarmos que a parte já foi toda feita a modelagem, né? E aí nós vamos ter a nossa saia espelhada, que é tanto um lado quanto o outro. Aqui eu já fiz algumas alterações, eu só vou estar reforçando com vocês. O que que nós vamos fazer? Da linha do quadril para baixo, tá? Na partezinha da frente, nós vamos descer 10 centímetros. Aí eu desço 10 centímetros aqui, desse ponto aqui, da linha do quadril para baixo, 10 centímetros. E aí, depois que eu desci os 10 centímetros, eu vou marcar aqui os 10 centímetros com a caneta, para ficar mais visível para vocês. Eu vou utilizar a caneta vermelha para ficar diferente o que é a alteração. Deixa eu até tirar isso aqui. Então, da barra para baixo, eu falei que a minha saia, ela, da altura do joelho para baixo, ela teria 10 centímetros a mais, para ela ficar com uma aparência midi. Então, da barra, da altura do joelho para baixo, eu vou marcar 10 centímetros. E vou fazer isso dos dois lados, que tá aqui em vermelhinho, para vocês verem. E aí, para eu fazer o transpasse, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que marcar da barra para cá 5 centímetros. Pri, essa é uma medida padrão? Não, não é uma medida padrão. E essa é uma parte que eu achei que ficava mais harmônico. E aí, eu vou ligar desse pontinho aqui, que é os meus 10, a esse 5 aqui do outro lado, tá bom? E aí, como que eu vou fazer isso? Eu faço a própria mão. Eu pego e faço a ligaçãozinha aqui, que fica melhor pra mim. Porém, pra quem quiser, pode estar também utilizando a régua de alfaiate. A réguinha de alfaiate. Deixa eu só pegar aqui a minha réguinha de alfaiate. Vocês podem utilizar a réguinha de alfaiate ou a curva francesa. Aí vocês vão ver o que vai ficar melhor para vocês. Eu vou usar aqui o exemplo com a curva francesa. E a gente vai fazer a seguinte ligação, dessa maneira. Eu vou ligar aqui um pouquinho, ó. Venho acertando. Desse ponto aqui eu vou aumentar aqui, vou deixar assim, ó. A régua nessa posição. E aí eu liguei. Aqui eu já vou ter a minha primeira parte. Que parte é essa? Essa partezinha aqui, né, seria esse lado. Eu vou passar pro papel, né, eliminando esses 2 centímetros a mais aqui das pences, que eu não preciso colocar pence nessa peça. E aí, a primeira partezinha, né, do nosso transpasso vai ficar dessa maneira, tá? Feito isso, eu já tenho essa primeira parte, e depois eu só vou adicionar 1 centímetro de margem de costura aqui no recorte e nas laterais. Isso é a minha margenzinha de costura, 1 centímetro para a bainha e 1 centímetro na lateral. Então, eu já tenho uma primeira parte da minha saia. A segunda parte é a seguinte, que é a parte que tem o drapeado, que é a parte que vai ficar por cima. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa é eliminar essa pence aqui na lateral, tá? Então, eu elimino aqueles 2 centímetros que eu coloquei a mais, que é o da pence de um lado, e vou manter o do outro lado. Desse pontinho aqui para baixo, nós vamos fazer a nossa primeira marcação. Vai ter da lateral para baixo marcar 2 centímetros,
tá? Que vai ser a nossa primeira parte para fazer o drapeado. Daqui pra cá, 5 centímetros e daqui pra cá, 5 centímetros, tá? Então, eu faço essas marcaçõezinhas de 5 em 5. E desse ponto pra cá, vocês podem marcar 15 centímetros. Então, desse pontinho pra cá, a gente vai marcar 15, até 20 centímetros. Até aqui a lateral ficaria legal. Então, aí vocês vão ver o que vocês vão achar melhor. Então, desse ponto pra cá, eu vou marcar 15 centímetros. E daqui pra cá, eu vou também fazer os 5 centímetros. Por que eu faço isso? Pra não ficar bicudo aqui no final. Depois que eu fiz essa marcação, aí eu venho, eu vou usar a régua de alfaiate, que é uma régua maior. E aí eu venho fazendo a ligaçãozinha dessa parte aqui, ó. Depois, quando eu terminar de marcar, se eu achar que não ficou muito harmônico, eu venho e ajeito, não tem nenhum problema, tá? Então, esse ladinho aqui vai ser o nosso ladinho do drapeado. Eu já fiz aqui embaixo, já, uma segunda parte, que no caso seria a parte do drapeado. Eu vou ligar aqui pra vocês. E aí, vou fazer também as marcações. No caso, isso daqui foi eliminado, né? E aí, eu vou fazer as marcações para fazermos o drapeado da lateral. Vou marcar aqui 2. 5 e 5. Pronto. E aí, eu vou ligar, vou ver mais ou menos aonde eu quero, vou ligar na parte que fique mais harmônico, que eu vou fazer o recorte desse drapeado, tá? Vou fazer a abertura para dar aquele efeito que nós queremos na saia, que é aquela sobra. Aí eu venho com a tesoura, vou recortar. Ah, antes de recortar, já vou adicionar 1 centímetrozinho de margem de costura aqui na minha lateral, tá? Vamos supor que aqui tenha 1 centímetrozinho de margem de costura. Vou estar adicionando aqui. Vou adicionar também aqui no meu recorte, né? No meu transpasso da frente, que seria 1 centímetro para a bainha. Aqui eu ainda não vou adicionar, porque eu vou fazer a abertura dessa parte. E para ter os drapeados, né? Para formar aquelas pregas, nós vamos ter que fechar, enfim, vou mostrar para vocês como que vai ficar. Agora eu vou recortar. Por isso que é importante nós retirarmos, né, aquela partezinha lá que eu mostrei para vocês, já do lado direito e do lado esquerdo. São modelagens, interpretações diferentes. Recortei aqui. E aí, eu vou abrir, deixando um pontinho de ligação aqui na lateral, tá bom? Vai abrir dessa maneira. Eu vou só pegar aqui uma cola. Com papel mesmo, vocês já vão colar. A primeira coisa que eu faço é colar essa primeira pencezinha aqui, que, lembra, eu eliminei a pence aqui do lado, mas essa daqui eu não eliminei, não mexi nela. Então, agora a gente vai colar ela. Vamos fechar ela e automaticamente o volume dessa pence já vai ser transferido aqui para um dos drapeados, tá bom? Aí agora eu venho, colo aqui essa primeira parte aqui no papel. Vou pegar aqui que vai dar pra gente colar tudo. Pronto. Colei essa primeira parte e aí eu vou abrir nesse primeiro decote, esse primeiro drapeado, eu vou abrir 8 centímetros. Então, daqui pra cá, eu vou marcar 8 centímetros. Quanto mais drapeado eu quiser, mais eu vou abrir, tá bom? 8 centímetros. Aí, eu venho com esse segundo ponto aqui e vou colar sem repuxar, tá, gente? Ali na lateral, pra não dar defeito no molde. Deixa eu só...
E vou abrir 5 e 5 aqui, tá bom? Aí eu venho, marco 5 centímetros. Vou colar esse segundo ponto. Eu colo as pontinhas e depois eu saio colando o restante, tá bom? E vou marcar mais 5 centímetros aqui embaixo. Agora eu vou colar o restante aqui. Vou só esperar secar um pouquinho. Deixa eu tirar essa parte aqui de baixo para não confundir vocês. E aí, o que que eu vou fazer? Depois que ele estiver seco, eu tiver certeza que ele tá sequinho, eu vou vir aqui e vou fechar o meu drapeado. Vocês podem utilizar o auxílio de um alfinete, tá? Porque ele vai ser fechado aqui no molde só para adicionarmos a margem de costura da lateral, que está sem a margem de costura. Para quem for iniciante, pode colocar 2 centímetros de margem de costura na lateral, porque na dúvida se tirou a sua medida certa, ou quiser deixar uma margenzinha, né? Então, pode deixar 2 centímetros na lateral, aí você costura com 2 centímetros. Vou adicionar aqui, ó. Esperar secar um pouquinho, a cola demora um pouquinho a secar. Pronto, tá fechado aqui. E aí, eu vou vir e vou adicionar 1 centímetro em toda a minha lateral, até aqui embaixo, tá, gente? Aqui não deu, porque não chegou o papel. Feito isso, vou recortar. Ajeito aqui o que sobrou do papel, pra não ficar feio o nosso molde. E aí, quando vocês tirarem o alfinete, ele vai ficar assim. E tá pronta a modelagem da nossa partezinha da frente, que vai ficar exatamente dessa maneira aqui, tá bom? Tô aqui com a partezinha das costas e agora nós vamos começar a fazer a interpretação das modificações da parte das costas. Na parte das costas, do meio costas para baixo, eu vou descer 1,5 centímetros, tá? Porque eu desço 1,5 centímetros, para não ficar levantando na partezinha de trás, aquela partezinha mais funda que nós temos, sabe? Do meio das costas. Então, daqui pra cá, 1,5. Vou adicionar 10 centímetros aqui embaixo também, né, gente? A ideia é que ela seja uma saia midi, com transpasse e drapeado. O drapeado eu trouxe porque eu acho que é... Deixa eu colocar aqui. Vocês vão transcrever, tá? Esqueci de falar. Vocês vão transcrever todas as informações que vocês fizeram na parte da frente. Sem aquelas... sem as anotações, sem as modificações. Que é essa partezinha aqui. Aí, daqui pra baixo, eu vou adicionar 10 e 10 centímetros. Vou ligar com uma reta. Vou adicionar aqui 1 centímetro para a margem de costura do zíper. Esse 1 centímetro, ele vai até a altura do quadril, tá ok? E para sua saia não ficar dando um bico no meio do corpo, né? A gente vai fazer uma pence camuflada, que vai ligar desse ponto 1 centímetro até o comprimento total da minha saia. Dessa maneira. Aqui eu vou adicionar 1 centímetro de margem de costura na lateral. E 1 centímetro na barra. Lembrando que se você tem 20 centímetros de altura do quadril, o seu zíper invisível, ele vai ter que ser
no mínimo 25 centímetros. A gente vai ter que adicionar 1 centímetro aqui na lateral e 1 centímetro aqui na barra. Feito isso, a modelagem das costas está pronta e você vai colocar que é para cortar 2 vezes tecido dobrado, você vai ter 2 pedaços, né, de um lado e de outro. Se vocês quiserem colocar uma opção de margem de costura também, eu vou colocar aqui que é costas. A gente vai recortar. Essa pencezinha aqui, ela vai ter que ser costurada, tá? Vai ter que ser fechada, que eu acho que vai dar um charmezinho. A parte das costas está aqui. Para fazer o acabamento sugerido é um revel. Lembrando que você também pode colocar o zíper aqui na lateral. E aí fica a critério de vocês. O revelzinho. Aí a gente vai fechar a pencezinha e a gente vai fazer todo o desenho em volta da cintura. Dessa maneira. Aqui eu vou colocar que é meio costas. E aqui eu coloco que é lateral. Feito isso, nós vamos marcar 5 centímetros. Eu não gosto de fazer um revel muito grande, não. Vou colocar 6 aqui. 6 centímetros. E aí eu ligo os pontinhos. A ideia é fazer o videozinho com moldes em tamanho real, tá? Mas como eu ainda não tô com tudo certinho aqui, eu tô fazendo em miniatura, que eu acho que fica mais fácil a visualização de vocês. O papel não tava colado. Não tem problema não. Vou pegar aqui e coloco um papelzinho. O acabamentozinho aqui da saia das costas já está pronto. Agora nós vamos fazer o acabamento da frente. O acabamento da frente nós vamos pegar esse lado, tá? Que é o lado que tá já sem as pences. E vamos desenhar. Deixa eu ver se dá pra desenhar aqui nesse pedaço. Desenhamos todas as informações aqui, ó. E é a mesma coisa, daqui pra baixo 6, 6, 6, 6. E vai cortar uma vez. Mas vamos supor que aqui seja 6 centímetros, né? Vamos supor não, vou fazer aqui, peraí. Aí eu venho marcando 6, 6, 6, 6. Aí eu vou ligar. Aí eu coloco aqui que é o revel da frente. E eu vou cortar uma vez. Aí venho aqui, recorto. Já vamos jogar fora esse bichinho para mostrarmos o molde certinho para vocês aí. E aí tá pronta a nossa modelagem da frente. Eu vou cortar uma vez esse e uma vez esse. Lembrando, gente, que se vocês forem trabalhar com tecido estampado, vocês colocam o molde aqui e aqui assim, para vocês saberem, né, exatamente a posição, para vocês não acabarem cortando ambos do mesmo lado, tá? Então, sempre com tecido aberto. Então, aqui ficou a nossa saia, a nossa partezinha das costas que encaixa aqui na lateral. Tá? Então, essa daqui é a partezinha da frente. A parte das costas e os acabamentos. Espero que vocês tenham gostado. Façam aí, a costura é uma costura bem simples, né? Você vai começar fechando as pregas, fechando as pences, unindo as laterais e depois fazendo a bainha, desculpa,
unindo as laterais não, vocês vão começar fechando as pregas, fazendo a bainha da frente, dessa partezinha curva, unindo a frente, fechando a pence das costas, unindo as laterais. E aí depois vocês colocam o acabamento, o zíper e tá finalizada a saia de vocês.